Muito bem, são 9 horas. Vamos dar início ao nosso webinar. Agradeço novamente a participação de todos. Hoje nós vamos tratar do tema sensor 3D, assistente de robô Pick and Place. O meu nome é Roger Silveira, eu faço parte do time de suporte técnico da IFM Brasil. Sou especialista em visão e identificação. E eu vou conduzir vocês aqui neste webinar. Para aqueles que já conhecem a IFM, tem algumas informações aqui. Para aqueles que não conhecem, eu tenho um pouco contato, eu vou explicar um pouquinho sobre o histórico aqui da nossa empresa. A IFM foi fundada em 1969, na Alemanha. Hoje nós temos aí uma distribuição global em 85 países, com 7.000 funcionários. Temos 2 CEOs, o Sr. Michael Mahofer e o Sr. Martin Buck. A IFM está presente em diversas indústrias. A gente atua em parceria e fortemente com fabricantes de máquinas e atendemos também os clientes finais, tanto para os segmentos de automotivo, alimentos e bebidas, siderúrgica, energia renovável, máquinas para embalagem e também uma divisão específica para máquinas móveis ou máquinas fora de estrada, né? Muito bem. Dando início então ao nosso tópico de hoje, utilizando o sensor 3D para aplicações onde eu quero orientar o robô para fazer a identificação da localização espacial do meu objeto. Neste caso aqui, a gente pode observar uma esteira, e nessa esteira nós temos alguns objetos com formatos e tamanhos diferentes, e o objetivo é manipular, utilizando a garra, utilizando a pinça anexada no braço robótico. E para isso a gente vai utilizar esse Wizard. O Wizard ele é um aplicativo já desenvolvido pela IFM, está presente dentro do nosso sensor 3D e ele fica disponível para ser configurado. Não é necessário que você faça nenhum tipo de programação, apenas a configuração de alguns parâmetros. Então vocês vão perceber que é muito simples efetuar essa configuração. Mas para isso, primeiro é importante a gente ter algumas considerações importantes em relação à questão de fixação mecânica, comunicação de rede, ligação elétrica, eletrônica, e a gente vai verificar essas informações nos próximos slides aqui. Muito bem. Então, nessa apresentação aqui, a gente consegue perceber os componentes existentes para essa aplicação funcionar. Então, nós temos o sensor 3D, nós temos
os objetos sobre a esteira, um sensor de trigger, localizado aqui, é um sensor óptico, e sobre a região onde o sensor vai visualizar o objeto, a gente chama de campo de visão. Seria essa região que está simbolizada por um triângulo vermelho. Esse formato triangular aqui é um efeito óptico, onde o sensor 3D ele vai ter um campo de visão maior conforme for mais afastado do objeto ou do fundo da esteira. E quanto mais próximo eu colocar o sensor, menor será esse campo de visão. Então essa seria a primeira tarefa necessária, né? Identificar qual que é o tamanho da área em que eu preciso avaliar o meu objeto, e a forma mais simples de fazer isso é considerar sempre o tamanho do objeto maior. Então, se eu tenho diferentes objetos que vão passar aqui por essa esteira, eu preciso considerar primeiramente o maior objeto, e a partir daí eu faço a definição do tamanho do meu campo de visão. Para a fixação mecânica do sensor, nós dispomos de alguns acessórios que facilitam na hora da gente montar o sensor mecanicamente no suporte ou mecanicamente no braço. E aí eu tenho aqui alguns códigos que vocês conseguem acessar através do nosso site, conseguem visualizar os detalhes desses componentes mecânicos aqui. Por outro lado, também nós temos uma preocupação com a parte elétrica e eletrônica. A gente precisa alimentar esse sensor com o sinal com alimentação de 24 volts, trocar sinais discretos, e também a gente vai necessitar utilizar um cabo para comunicação, né? Então aqui nós temos algumas possibilidades, né? Já deixei aqui um kit de acessórios prontos para a gente poder utilizar nas nossas aplicações. Um atributo muito interessante do software que faz a configuração desse sensor, que dentro desse software nós temos um banco de dados onde a gente consegue identificar o código de todos os cabos de alimentação. Então, para cada um desses códigos aqui, o próprio software de configuração, a gente chama de Vision Assistant, ele vai fornecer já qual a cor do fio e a sua funcionalidade. É muito simples de utilizar, eu vou demonstrar para vocês um pouquinho mais para frente. Então, a atribuição de pinos também é muito importante. A gente pode contar aqui com alguns sinais de entradas, ou seja, o sensor vai receber um sinal de trigger, e também a gente pode contar com sinais de saídas, sempre considerando sinal discreto em 24 volts DC. Interfaces de comunicação. Diante da necessidade de orientação, as informações que o sensor 3D vão dispor para o nosso controlador do robô ou do próprio CLP, elas têm uma quantidade de dados bem significativos, né? Teremos a posição X, posição Y e Z, as dimensões do objeto, o ângulo de giro. Então, todas essas informações elas precisam ser entregues. Para isso, nós contamos com redes industriais, que nesse caso seriam Ethernet IP e Profinet. Tanto a rede Ethernet IP como o Profinet elas podem ser
configuradas no próprio sensor. Além de a gente poder contar também com uma rede Ethernet em TCP/IP. Caso o controlador não tenha uma rede industrial, os dados também podem ser transmitidos por TCP/IP. Os dois protocolos industriais e o protocolo TCP/IP estão presentes em todos os modelos de produtos. Então, basta fazer uma seleção durante o processo de configuração. Uma outra integração que a FM desenvolveu em parceria com a Universal Robots é um plugin onde a Universal Robots utiliza o controlador do braço e através do controlador do braço nós temos o software de configuração do sensor de visão na mesma interface do robô. Então, dessa forma, fica mais fácil, né, mais fluida a configuração, porque não é necessário ter um computador à parte para configurar o sensor. Basta o controlador do robô da Universal Robots, esse plugin instalado, né, devidamente instalado, e no próprio TP do robô já vai aparecer a versão desenvolvida do Vision Assistant. Foi um trabalho em parceria entre a IFM e a Universal Robots. Esse URCap ele está disponível no link abaixo. Caso vocês não consigam acessar esse link, vocês podem entrar em contato comigo ou com qualquer pessoa da IFM e a gente orienta vocês como efetuar esse download. Esse arquivo ele está disponível no nosso site também, gratuitamente, então basta efetuar o cadastro, né? Precisa ter um cadastro para fazer o download do nosso material e você pode utilizar e instalar nos robôs da Universal Robots. Muito bem. Como eu havia mencionado anteriormente, o Vision Assistant é o software que a gente utiliza para fazer a configuração do sensor 3D. Esse software ele também é gratuito, ele está disponível no site, basta efetuar o download. É importante lembrar que todo o processamento da aplicação é feito através do software Vision Assistant, mas não é necessário nenhum robô, nenhuma aplicação adicional para que o sensor funcione. Eu não vou depender de qualquer processamento externo para que a gente consiga utilizar o sensor de visão. Bom, nesse momento agora eu vou demonstrar para vocês como que a gente faz a comunicação e a configuração do sensor 3D para identificação do objeto para o robô. Então, nós temos aqui a tela inicial do Vision Assistant. Atualmente eu estou utilizando a versão 2.1.17. E eu tenho aqui basicamente 3 botões. Primeiramente a gente vai fazer a localização do dispositivo. Ou seja, eu já estou com o meu sensor ligado, alimentado e conectado via cabo de rede no meu computador. Então a gente vai buscar o dispositivo. A identificação do dispositivo é feita pelo endereço IP, então a gente encontrou o sensor nessa faixa aqui, 192.168.0.100, e aí eu pressiono esse botão para fazer a conexão. Uma vez estabelecida a conexão,
eu entro na tela de monitoramento. Essa tela de monitoramento, ela vai me mostrar a aplicação atual, ou seja, eu já tenho uma aplicação em funcionamento aqui, onde o trigger é contínuo, então vocês podem observar que eu estou atualizando as imagens aqui constantemente, né? Mas a etapa agora é criar uma nova aplicação. Então, para isso, a gente vai clicar no botão Aplicação. E aí vai mostrar uma mensagem para a gente aqui, perguntando o seguinte, se eu gostaria realmente de parar a avaliação. O sensor ele está em processo de avaliação nesse momento. Se eu pressionar o OK aqui, ele vai parar de efetuar a avaliação. Então, é necessário a gente ter um certo cuidado, porque se eu estou fazendo alguma modificação em um processo já existente, a partir desse momento, os produtos que estão passando na frente do sensor 3D não estão sendo inspecionados. Muito bem. Na tela de aplicação, eu tenho aqui a possibilidade de criar novas aplicações. Atualmente eu tenho 3 aplicações já criadas e configuradas, mas eu posso chegar até a 32 aplicações. Cada aplicação pode conter funcionalidades diferentes. Como que eu faço para criar uma nova aplicação? Eu vou clicar nesse botão adicionar nova aplicação e eu vou ter esta janela aqui com os wizards, né? Que seriam os assistentes já pré-programados para cada uma das aplicações. Hoje nós vamos utilizar essa aplicação que a gente chama de navegação de pinça do robô. Muito bem. Então, ao total, nós temos 10 passos, onde nós vamos avaliar aqui as informações e prosseguir ou retroceder de acordo com o uso desses 2 botõezinhos aqui. Então, vamos para o primeiro passo. O primeiro passo é justamente a definição do sensor de trigger. Como que o sensor de visão vai conseguir identificar a presença do objeto dentro do campo de visão? Então, essa é a principal função do sensor de trigger. É garantir que a sincronicidade entre o objeto e o campo de visão, a área onde o sensor vai detectar, estejam presentes e ao mesmo tempo. As possibilidades de uso do sensor de trigger aqui são diversas. Em algumas situações, eu posso utilizar um modo contínuo, mas nesse caso, o mais comum seria utilizar a interface de processo. Ou seja, através da rede selecionada, rede Fieldbus ou TCP/IP, nós vamos enviar do controlador do robô ou do CLP um sinal dizendo que eu posso adquirir a imagem do sensor porque eu já tenho meu objeto na posição correta. Se eu não tiver essa sincronicidade entre o sensor de trigger e o sensor 3D, o que vai acontecer é que o meu objeto não vai estar presente completamente dentro do campo de visão. E aí a nossa inspeção ou a nossa verificação não vai ser bem sucedida. Outras possibilidades seria utilizar o flanco positivo, ou flanco negativo, ou os dois. Essas opções aqui, elas se aplicam mais quando a gente tem um sensor óptico e uma esteira. Considerando a necessidade de utilização de um robô, eu preciso garantir que a posição do braço
esteja numa posição fora da região de interesse. Então, por isso que a gente opta por interface de processo. Eu vou escolher modo contínuo, porque a gente não tem nenhum robô aqui para fazer a configuração. Muito bem, mas o ideal seria interface de processo. Muito bem. Então aqui eu tenho o meu campo de visão, a minha área de leitura. Essa área de leitura aqui é em cima da mesa, no caso. E aqui eu vou configurar, basicamente, a altura em que o meu sensor está e habilitar aqui a supressão de ruído, onde eu vou ter uma qualidade da imagem melhor. Nós temos as opções de observar a imagem em amplitude e a imagem em distância. Esse bar graph aqui, onde eu tenho essa variação de cores, ela representa a distância em relação ao objeto. Então, por exemplo, se eu tiver aqui um fundo mais próximo ao azul, vocês podem observar que a minha mão aqui ela está vermelha, porque ela está mais próxima do que o fundo, que seria a base da nossa esteira, por exemplo, né? Muito bem. Podemos seguir para o próximo passo. Nesse passo, a gente vai fazer a definição do objeto. Então, eu tenho possibilidade de escolher objetos com formato geométrico retangular, com o formato geométrico circular e com o formato elíptico. Nessas três formas geométricas, eu também posso escolher considerar as saliências, as partes salientes. Nesse exemplo aqui da bateria, fica mais claro porque a gente pode identificar a presença da alça, né? Ou, se eu não quero considerar essas partes salientes, eu posso deixar essa opção desabilitada. Além do mais, eu posso escolher também mais do que um objeto ao mesmo tempo dentro do campo de visão. O limite aqui são 20 objetos. Então, com apenas um trigger, eu posso identificar a posição de 20 objetos simultaneamente e eu vou ter todas as características individuais de cada um dos objetos sendo entregue através da rede. Outra seleção que a gente pode fazer aqui é a identificação da ordem desses objetos. Então, se eu tiver, por exemplo, 2 objetos aqui, eu vou começar definindo que o objeto número 1 é o mais próximo do centro, ou é o maior objeto, ou é o objeto mais alto, ou eu posso ter a necessidade de unir todos os objetos. Eu vou manter aqui o mais próximo do centro, né? Lembrando que esse centro é o centro do campo de visão, e vou considerar aqui as partes salientes. Muito bem. Nessa etapa, a gente precisa garantir o plano de trabalho, né? O sensor de visão ele precisa estar perpendicular ao plano, e durante esse processo de programação do plano de referência, a gente não pode interferir dentro da zona de inspeção, dentro do campo de visão. Então, não posso colocar o robô, o braço, não pode ter nenhuma alteração. E essa região ela precisa estar completamente livre de qualquer produto ou qualquer interferência. Caso eu tenha alguma interferência dentro dessa região, eu posso alterar aqui a posição aonde eu tenho algum tipo de interferência. O ideal é que a gente não tenha, né? Muito bem, então programar,
o sensor de visão vai fazer uma série de aquisições e vai identificar o ângulo em relação ao plano de referência. Então, identificou como 2 graus e essa posição de instalação foi aprovada, né? Nós temos aqui esse V em verde, garantindo que a gente tem uma boa posição de instalação. Podemos avançar para o próximo passo. Esse passo aqui, ele nos ajuda a excluir as regiões onde eu posso ter interferências, né? Interferências tipo outro pallet, outro produto, outra esteira. Então eu consigo ajustar aqui uma região onde eu vou estar livre de interferências, certo? E essa região selecionada é a região onde o meu objeto deve aparecer. Nesse caso aqui, eu não preciso passar por essa identificação, seguindo em frente. Nessa etapa aqui, a gente consegue perceber que o nosso sensor aqui de visão, ele possui coordenadas espaciais próprias, né? E essa etapa de transformação de coordenadas, ela faz com que o sensor de visão identifique o plano do robô e dessa forma a gente consiga orientar o sensor de forma a garantir que as coordenadas que o sensor vai enviar estão no mesmo plano em que o robô está. Então, o procedimento aqui ele é relativamente simples. É necessário que a gente faça a impressão destes 3 marcadores. Eles possuem formatos diferentes. Esse aqui, no caso, é o marcador A. Eu também possuo aqui o marcador B, tem um formato diferente, e o marcador C. De posse da folha impressa de cada um dos 3 marcadores, o procedimento é disponibilizar os 3 marcadores dentro do campo de visão do robô. E dessa forma a gente consegue vincular o centro da garra com a posição do marcador A. Uma vez que eu já tenho todas as posições A, B e C, eu insiro aqui dentro o valor do braço, ou seja, no ponto A, qual que é a coordenada X, coordenada Y e coordenada Z do robô. Fazendo isso para os 3 pontos, eu consigo entregar dados suficientes para o sensor de visão traçar qual que é o plano. Uma vez preenchidos os dados aqui, a gente pressiona nesse botão aqui, programar. E a partir desse momento, o sensor de visão ele vai ter a capacidade de enviar todos os dados relativos ao plano do robô. Essa transformação de coordenadas ela é muito útil porque evita uma série de cálculos que o robotista ou o programador do CLP teria que fazer para, quando a coordenada fosse entregue, o sensor ou o robô fosse para o lado certo, né? Seguindo adiante, então, outra configuração necessária e possível é a utilização de saídas digitais. Eu posso configurar saídas digitais junto com as configurações de rede. E aqui eu tenho 2 possibilidades, eu posso utilizar o sinal estático ou eu posso utilizar o sinal pulsado. Seguindo para o próximo passo. Nesse passo aqui a gente pode definir
ou habilitar quais são as opções de dados que o sensor de visão vai enviar para o robô. Então, eu vou receber a opção aqui de erro, quantidade de objeto, as dimensões do objeto, coordenadas, e aqui eu posso escolher o caractere de início e o caractere de separação e o caractere de fim destes dados. Vou deixar todos os parâmetros aqui habilitados. Seguir aqui para o próximo passo. Nesse passo, a gente faz uma definição da funcionalidade de cada saída digital, né? Eu vou escolher aqui saída digital 1 como objeto encontrado e a saída digital 2 como o erro. O próximo passo, então, é a gente posicionar o sensor, o objeto dentro do campo de visão, esse objeto aqui. Eu escolhi uma caixa, creio que vocês devam estar observando aí a imagem através da webcam. Então eu tenho essa caixa aqui de um produto FM e essa caixa ela está dentro do nosso campo de visão. Aqui a gente consegue observar que dentro da imagem o nosso aplicativo de orientação da pinça ou pick and place, ele está identificando a caixa através de um retângulo verde, né? Então, eu posso seguir adiante. Temos aqui a interface de processo, onde eu vou ter todas as características do objeto relacionado a essa identificação. Então, eu tenho aqui nenhum erro foi encontrado, um objeto encontrado, e as características aqui de cada dimensão e posição desse objeto. Todos esses dados, essas informações, elas estão presentes na parte inferior aqui, de forma a seguir uma sequência das áreas de memória, né? Então, tem o caractere de start, o caractere de separação e o de final, que seria o stop. Uma vez concluído essa configuração aqui, basta que a gente efetue salvar esse programa, que seria esse botão aqui embaixo, que lembra um disquete, e aí ele vai voltar para a aplicação inicial. Nesse caso aqui nós temos as informações aqui do objeto na parte de baixo dos resultados. Certo? Todos os dados, largura, altura e comprimento, e eu posso alterar a posição aqui dessa caixa, e esses dados eles vão se alterar. Também posso utilizar outros tipos de objetos. Posso colocar aqui um objeto com formato diferente, né? Seguindo aqui as configurações para
objetos cilíndricos, né? Mas aqui a gente consegue também perceber que o algoritmo conseguiu identificar também esse formato. Muito bem. O que eu gostaria de mostrar para vocês, que eu comentei anteriormente, foi justamente a respeito da configuração dos sinais de ligações elétricas, né? Então aqui no próprio Vision Assistant a gente consegue visualizar o sensor 3D, observando a atribuição dos pinos aqui. Então eu tenho a possibilidade de escolher aqui qual que é o tipo de fio que eu estou utilizando, qual que é o cabo, e ele vai me orientar em relação às cores e a funcionalidade de cada um desses fios, certo? Seguindo a nossa apresentação, gostaria de agradecer a participação de todos. Lembrando que nos próximos dias nós teremos outros webinars. Temos o webinar de integração de sinais analógicos na arquitetura IO-Link, continuando a série aí de apresentações do nosso novo leitor de códigos industriais. Teremos a integração com Ethernet IP. E semana que vem teremos a integração da eletrônica em Profinet. Agradeço a participação de vocês. Por favor, sigam a gente aí nos canais, nas redes sociais. E eu estou à disposição agora, a partir desse momento, para qualquer dúvida, qualquer discussão com relação ao que foi apresentado aqui. O meu e-mail é roger.silveira@ifm.com. Você também pode usar os outros canais de atendimento, como o e-mail da IFM, que é o atendimento.br@ifm.com. Estou à disposição de vocês pelos próximos minutos aí, para a gente tirar dúvidas. Por favor, utilizem o canal do chat aqui.